Conquistas sem riscos são como sonhos sem méritos. Ninguém é digno dos sonhos se não usar as derrotas para cultivá-los. Augusto Cury, solta a vinheta! Olá, pessoal! Como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Mônica Casinha, mãe de duas lindas meninas, que é a Tânia e a Diana. A Tânia com 7 anos de idade, a Diana prestes a completar 4 anos, com trissomia 21, são os encantos da nossa vida. Obrigada àqueles que me seguem, que me acompanham, aos e-mails que mandaram, questionando por que é que eu não estava fazendo mais vídeos. Muito obrigada. Eu fiz um vídeo anterior a este, em que eu explico por que é que eu parei um tempo de gravar vídeos. Se vocês quiserem dar uma conferida, o link daquele vídeo vai ficar aqui na descrição deste também, podem lá dar uma olhada, dar uma conferida. Então, assim, por que é que eu começo esse vídeo com essa frase do ilustre Augusto Cury? Porque, na verdade, muitas coisas que nós fazemos na nossa vida precede de um sonho. E nós executamos os sonhos e nem sempre a gente acerta na primeira. O mesmo acontece com os nossos filhos. Nós não nascemos andando, falando, fomos aprendendo ao longo dos tempos. Da mesma forma, acontece com o desfraude. Sim, o assunto de hoje é o desfraude. Como eu disse, a Diana vai fazer 4 anos. Aos 3 anos e pouquinho, eu comecei o processo de desfraude dela. E foi diferente o desfraude dela, ou seja, o desfraude na trissomia 21 para o desfraude de uma criança que não tem essa condição genética, há diferença? Eu costumo dizer que cada criança tem o seu próprio tempo. Respeite isso, respeite o tempo da criança, o controle da criança, independente de qualquer condição, cada criança é única. Então, um erro muito comum que os pais cometem é comparar uma criança com a outra. Ou algo do tipo, aquela desfraudou com 2, a outra com 3, com 4, não importa, ela vai alcançar esse mérito. Aprenda a respeitar o tempo da criança, porque quando a gente massacra muito a criança, a gente esmaga muito, pode criar um trauma na criança, e inclusive uma sensação de incapacidade, aquela sensação de eu não sou capaz de executar essa tarefa, ou de conquistar isso, e aí retarda mais ainda o processo, porque ela começa a ficar frustrada, ela começa a querer não fazer determinada coisa. Então incentive-a, encoraje, por mais que ela erre, explique que errar faz parte, errar é normal. E quando nós estamos desfraudando, acontece xixi na roupa, evacuar na roupa, é normal, não repreenda, explique que, olha, tá tudo bem, porque se você repreende, vai retardar mesmo o processo. Então é mais fácil você chegar e dizer, olha, faz parte, não tem problema, você está habituando a não usar mais a fralda, então vai, pega leve, vai aos poucos, que as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila, mais leve. A criança vai entender por um outro prisma. Então, muitas vezes, as pessoas acabam por repreender demais, ou então brigar, ficar chateada, e o processo demora mais ainda. E não é isso que nós não queremos, não é verdade? O controle dos esfínteres não se induz nem se impõe. A criança o alcança quando estiver preparada, quando estiver na hora certa. E mesmo assim, para deixar a fralda, não basta controlar. A criança tem que entender e aceitar a nova demanda social que lhe apresente, que é a de destinar as evacuações no banheiro. Todos deixam a fralda uma ou outra hora. Não é preciso pressa. Cada criança tem o seu tempo certo. O desfraude, por exemplo, ele marca a mudança
de bebê para criança, porque nessa fase que deixa de usar fralda é quando a gente fala, ai, não é mais o meu bebê, é quando deixa de ser bebê. É um processo que o qual a criança adquire o adequado controle dos esfíncteres e o entendimento social, que significa parar de usar a fralda e usar a casa de banho. O controle esfincteriano é uma das maiores competências adquiridas na primeira infância, possibilitando à criança uma maior autonomia, uma vida social mais tranquila, a autoestima e o conhecimento do próprio corpo. Para conseguir deixar a fralda completamente, a criança precisa adquirir competências em 3 dimensões: a neurofisiológica, a comportamental e a emocional. A neurofisiológica é o amadurecimento das conexões neurológicas que controla a musculatura do assoalho pélvico e dos esfíncteres, o que permitirá assegurar e controlar a micção, o amadurecimento fisiológico dos rins, o que lhe permite uma maior concentração de urina, o amadurecimento do sistema interoceptivo, que lhe permitirá reconhecer as sensações dentro do seu próprio corpo, sabendo assim a hora certa de ir ao banheiro. Este processo não pode ser forçado, induzido ou acelerado. Ele faz parte do desenvolvimento e a forma mais saudável é deixar acontecer de maneira natural. O comportamental é ir ao banheiro, é um requisito social, que é um comportamento composto por várias e pequenas ações ativadas em uma ordem determinada. Reconhecer a hora certa, abrir a porta, fechar a porta, levantar a tampa da sanita, baixar as calças, enfim. É um processo que a criança vai percebendo, vai adquirindo, ela vai reconhecendo esse processo. O emocional, por exemplo, é que durante o desfraude a criança está conhecendo o próprio corpo, tendo uma imagem de si e, inevitavelmente, construindo a sua própria estima. Mesmo com o amadurecimento neurofisiológico e o comportamental prontos, se a criança não se sentir seguro o suficiente para deixar a fralda e fazer a transição de bebê para criança, o desfraude simplesmente não acontece. Ela avisa que vai fazer e faz. Pode até reter a evacuação e micção se a fralda for retirada de uma forma brusca ou forçar. Por isso é importante você, junto com o bebê, fortalecer a autoestima, a autoconfiança, evitar a exposição desmedida, a intimidade da criança. Socialmente, espera-se que o desfraude aconteça até os 3 anos. A exposição da intimidade da criança só retarda mais o processo. A gente tem que lembrar que o desfraude é um processo que pertence à intimidade da família e por isso só as pessoas do convívio da criança devem intervir no desfraude. Por exemplo, a Diana está na escolinha e eu comecei o processo de desfraude dela, então o que eu fazia? Eu tirava a fralda em casa e com o apoio das educadoras, das auxiliares, eu mantinha ela sem fralda na escola e só colocava para dormir. Até que um dia uma das auxiliares chegou para mim: "Ô mãe, assim não pode ser, você está confundindo a cabeça da menina. Ora está de fralda, ora não está de fralda. Tira completamente." Olha, esse foi o clique que eu precisava. Por isso que eu digo que cada criança é única. O processo de desfraude da Tânia foi diferente do processo da Diana. Eu tirei da Tânia, passado 15 dias eu tirei da noite e correu super bem. E depois não mais. E eu fui explicando para ela e tudo. Com a Diana eu tirei a do dia e fui deixando a da noite, fui deixando. E a do dia também estava correndo mal. Até que ela verbalizava, né? Ela dava sinais, ela dizia que ela queria ir, mas ela já tinha feito. Então, quando eu tirei a da noite, é que começou a correr melhor. É que a associação dela foi mais rápida. Porque eu tirava a fralda e falava: olha, agora você está sem fralda, não pode fazer na roupa. Então, o que acontece? Eu tirei a da noite
também e explicava para ela. Aqui em casa, todas as camas têm protetor impermeável. Então, eu colocava ela para dormir e falava: olha, hoje não pode fazer xixi na cama, porque você está sem fralda. Ela começou sozinha, ir fazer xixi, ir ao banheiro, inclusive para incentivar ela, o que eu fiz? Eu comprei, olha, essa sanita, que é a imitação de uma de adulto, olha. Ela abre, ela inclusive remove as partes para lavar. Ela adorou. Ela inclusive, ela emite, olha, só para vocês terem uma ideia, olha. Ela emite esse som. Então ela ficou super empolgada, começou a usar, foi um incentivo para ela. Então, assim, aí eu fui incentivando, fui dizendo, olha, faz, para não travar o processo. E se fazia na roupa, eu explicava, olha, é normal, acontece, você não está habituado ainda a ficar sem fralda, a gente muda a roupa, toma um banhozinho, não tem problema. Então, em nenhum momento eu repreendi, ou eu briguei, ou eu fiquei chateada, eu respeitei o espaço dela, o tempo dela. Teve um dia que foi muito engraçado. Ela evacuou na roupa e ela veio para mim com aquela cara de pânico, ela, mãe, e ficou olhando assim e segurando. Eu, o que foi, amor? Ela, cocô. Então, fez cocô na roupa? Aí ela balançou a cabeça aqui, sim. Falei, não tem problema. Nós agora tiramos a roupa, a gente põe para lavar, vamos tomar um banho. Acontece. Na próxima, quando você tiver vontade, você vai pro banheiro e faz. A mãe não tá brava, tá? Aí ela, tá. Quando eu falei isso, ela veio, me deu um abraço tão gostoso e tá, e sorriu. A partir daí, acredite, tem corrido super bem, mesmo na escola, com as educadoras, com as auxiliares. Então, assim, olha, aliás, educadoras, auxiliares, um beijo para vocês. Vocês são incansáveis. Obrigada pelas dicas, pelo apoio. E assim, tem sido maravilhoso. Então, por mais que a gente seja mãe de primeira, mãe de segunda viagem, cada filho é único, vê? Eu já desfraudei a Tânia e mesmo assim foi diferente com a Diana. Então a gente está sempre aprendendo e reaprendendo. Isso faz parte. Então eu precisei desse chacoalhão, desse clique, e só quando eu tirei a fralda da noite é que funcionou super bem. E tem funcionado bem. Por quê? Porque na cabeça dela, ela já não estava mesmo usando. Então, ou seja, todas as noites antes de levar ela para a cama, é o que eu faço, né? Eu levo ela para a cama, põe para fazer xixi, explico para ela, falo, olha, você lembra que você não usa mais fralda, tá? Então, ela não faz mais xixi na cama, às vezes ela levanta sozinha, vai, faz, se limpa, ela é bastante autônoma, ela é bastante desenrascada, né, como a gente costuma dizer aqui. Então, e se acontecer também, acidentes acontecem. Eu não vou repreender, eu não vou ficar chateada com ela por causa disso, de forma alguma. Olha, esses dias, inclusive, a festa da Mana foi muito engraçado, porque ela foi com a porta aberta, parou na porta, ficou se limpando ali no meio da festa. Então, assim, são processos que ela vai entender, que ela vai absorvendo. Tudo isso faz parte da evolução dela. Cada um tem um processo, cada mãe tem uma maneira de lidar com essa situação. Não importa. O que importa é você respeitar, se conecte com a sua filha, respeite o espaço dela, porque ela vai chegar lá. Cada criança tem o seu tempo, tem o seu espaço. Respeite isso, que as coisas vão fluir de uma forma tão leve, tão agradável, vai ser mais tranquilo para todos em casa, porque imagina aquela pressão, aquele estresse, então pesa para todo mundo, deixa fluir de uma forma mais leve, encoraje ela, explica para ela que ela pode, que ela é dependente dela própria, que ela é autônoma, que ela tem essa segurança, passa essa sensação de autonomia para ela. A Diana, por exemplo, eu estou o tempo inteiro incentivando, passando aquela confiança de que você pode tudo que você quiser, vai e faz. Tem coisas que ela, mãe, ajuda, ajuda. Ajuda não, você consegue e você vai fazer.
Aí ela vai, ela faz. Quando ela consegue, ela vem toda feliz. Mãe, mãe, oh! Então, assim, aquela sensação de ver, eu consegui, eu sou capaz, é isso mesmo, incentive, porque elas conseguem, elas podem, fez errado, fez mal, não faz mal, corrige, explica, então não atrase esse processo. É o processo de todos nós. Nenhum de nós nascemos sabendo. E elas não vão usar fralda para sempre, não é mesmo? Então, tudo depende da forma quando a gente impõe. É claro que o desfraude é uma leveza, é menos tralha para carregar, elas são mais independentes, não fica ali o tempo inteiro grudada em ti. Então, tudo isso faz parte, mas deixe as coisas acontecerem de uma forma leve. Aqui em casa, por exemplo, ela, quando ela conquista algum marco, né, o desfraude foi um deles, a mana vibra. Mãe, olha, a mana já faz sozinha. Mãe, olha o que a mana conseguiu. E assim, ela fica feliz, a mana fica feliz. Ela, por exemplo, vai, faz xixi nessa sanitazinha dela. Aí ela termina de fazer, aí ela pega, descarta na sanita grande, né, dos adultos, sozinha. Eu nunca cheguei para ela e falei assim, Diana, quando você fizer, você tem que jogar aqui. Ela vê eu fazer e ela faz, ela quer fazer, ela quer, deixa que eu faço. Então ela já vem vestida e tudo, já descartou. Agora, quando ela faz cocô, aí ela descarta, depois ela me chama para lavar. Então, assim, ela tem essas percepções. E por quê? Porque eu deixo ela ter, eu deixo ela amadurecer, eu deixo ela crescer, eu só dou a base, eu só dou o incentivo para ela. Eu mostro o tempo inteiro que ela pode, que ela é autônoma. Então, ela fica feliz, ela tem aquela coisa de querer cada vez mais mostrar que ela pode, que ela consegue, porque é isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro com ela aqui em casa. Então, todos nós, mesmo o pai, quando está em casa com ela, e brincando, aí às vezes ela vai pedir as coisas pro pai, o pai, não, vai lá que você sabe fazer, vai lá que você consegue. E muitas vezes a gente dá autonomia mesmo brincando, na brincadeira, brinca com ela, não, agora faz você. Aí ela pede ajuda, faz. Não, aí ela vai lá e faz, percebe? Então, assim, a irmã, por exemplo, é um incentivo para ela. A irmã, o tempo inteiro, puxa por ela, a mana adora puxar por ela. Ela usa a mana como incentivo para ela. Então, e eu nunca usei a mana como comparativo, eu uso como ajuda, como incentivo. Então, para fazer o que quer que seja, eu não fico ali comparando, olha, a mana na idade dela fazia isso ou fazia aquilo, a mana faz assim ou faz assado. Não, nós temos que cada vez mais respeitar o espaço deles, da mesma forma que eles respeitam o nosso. Então, assim, as crianças nos respeitam como pai, respeitam os educadores, respeitam todos, nós também temos que respeitar o espaço dela. E isso não muda só porque ela tem trissomia, eu vou tratá-la de uma forma diferente? Claro que não! Demora para alcançar determinados marcos? Demora. Mas ela chega lá, ela é capaz, ela alcança. Então, mesmo que seja um processo demorado, ela vai conseguir, porque cada criança consegue, cada criança alcança os seus marcos. E o fato dela ter trissomia não faz com que eu a trate diferente. Claro que não. Hoje, por exemplo, é gratificante ver a alegria dela em saber que ela conquistou, em que ela se sentir autônoma, se sentir independente, saber que ela pode. Então ela vai sozinha, ela levanta, ela se vira e ela fica feliz. Ela muitas vezes eu vou lá para tentar ajudar, ela ainda me empurra, ela não, ela não quer ajuda. Ela quer mostrar cada vez mais que eu posso, eu sou capaz. E realmente, se eu estou dizendo que ela pode e que ela é capaz, por que é que então eu vou querer amparar? Acaba sendo contraditório, não é verdade? Então, não, isso é uma alegria para ela e para todos, e deixa ela aí. Olha, eu há pouco tempo fiz um curso e tem uma frase que eu guardei para mim e passo para todas elas que é: feito é melhor do que perfeito. Faz, depois você melhora. É exatamente isso. Não importa se ela vai fazer mal, se ela vai fazer errado. Tudo aprende, tudo se corrige. Assim é conosco, por que não com eles? Tudo que nós aprendemos, não é? Sim. Olha, quem está aprendendo a cozinhar, por exemplo,
ora deixa a comida queimar, ora fica sem sal, ora não fica perfeita. Vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai adaptando. Faz parte do princípio, faz parte do aprendizado. Comece, mesmo que não seja perfeito, comece. Ou seja, deixa ela começar, deixa ela fazer. Não está perfeito? Incentive, porque aos poucos ela vai aprimorando, aos poucos ela vai entendendo, aceitando, vai absorvendo. E quando a gente tem a base, o amor, a paciência, tudo flui muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não pesa, não custa. A base de tudo é o respeito, o amor, o resto flui. Então a gente não fica aqui em casa discutindo, gritando, a gente vai tudo na base da conversa, na base do amor e tem funcionado muito bem. Então, olha, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Amem, respeitem, respeite o espaço do próximo, do outro, porque olha, basta acreditar, respeitar e deixar a tua criança voar, porque ela vai voar longe. Quanto mais você acreditar e incentivar, eles próprios vão acreditar neles. Então, acredite e incentive. Olha, um beijo enorme para vocês. Obrigada por me seguirem. E se gostaram do vídeo, dá um like, compartilha, manda para os amigos, para os primos, para os tios, para as tias, para a avó, tá bem? Muito, muito obrigada e até breve. Tchau.